Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, pastor Nilson de Carvalho, com todos vocês aqui novamente no monte, glória a Deus, para clamar ao Senhor nosso Deus. Hoje, quarta-feira, graças a Deus, campanha, hoje é o prosseguimento da campanha, a providência de Deus no meu lar, ali na nossa igreja pentecostal Aliança com Deus, na Rua das Águias, quadra 2, lote 3, no setor Jardim Floresta, em Trindade, no estado de Goiás. Telefone e WhatsApp da igreja é o 62 99867 0156. Isso aí para você ter informações, glória a Deus, dos trabalhos da nossa igreja pentecostal Aliança com Deus. Eu, pastor Nilson, pastor presidente deste ministério, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Quero chamar a atenção de todos vocês para nós ler a palavra do Senhor. Glória a Deus, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14 e o verso 22. Uma palavra que o Senhor me deu aqui agora, estava sem mensagem para esse dia de hoje, ó. E Deus me deu esta mensagem aqui. Então vamos lá. Capítulo 14 de Mateus, verso 22. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada, já à tarde, estava ali só. Graças a Deus, grande Deus, poderoso Pai. Te louvo, Jesus, por esta palavra gloriosa e quero que o Senhor coloque, meu Deus, cada palavra que eu devo expressar, ó Deus, aos meus queridos irmãos que estão, Senhor meu Deus, vendo, meu Pai, esta mensagem, ouvindo, ó Deus, em nome de Jesus, honra a fé dos teus filhos, em nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, também amadas irmãs, com muito prazer que eu nesta manhã estou aqui para buscar o Senhor no propósito da consagração a Deus, para Deus operar no ministério da Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Nós lendo aqui no capítulo 14 de Mateus, no verso 22, a Bíblia diz que Jesus, então, ele ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado do mar, enquanto ele ali, com a multidão, estava ali, ele despedia da multidão. Sabemos que era sempre em torno de 5.000 pessoas que estavam em volta de Jesus. Vemos nas multiplicações dos pães, era 5.000 pessoas, fora homens e mulheres. Então era uma grande multidão que sempre estava em volta de Jesus, exatamente por conta dos milagres que o Senhor Jesus fazia, das curas, das libertações e assim por diante. Meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que nós vivemos em um tempo de hoje em que está difícil a gente saber qual é a igreja, qual é o ministério que verdadeiramente serve a Jesus e qual que não é. Mas está difícil por causa de uma coisa, só por causa de uma coisa que está difícil, porque as pessoas estão buscando coisas para o seu próprio eco. As pessoas estão na igreja buscando ouvir palavras que te agradam. E nós vemos que essa não é a função do pastor. Transmitir palavra ao povo que agrada o povo, mas transmitir o que Deus quer falar com o povo. Claro que o povo não quer ouvir uma palavra de exortação. Põe a tua vida no altar, senão eu vou te lançar no leito. Claro que as pessoas não querem isso. As pessoas querem, eis que eu te dou a chave de um carro, eis que hoje eu te dou uma chave de uma casa, eis que hoje eu faço render o dinheiro na sua conta. É isso que as pessoas querem. As pessoas querem somente bênção materiais e as espirituais deixam para lá. As pessoas, infelizmente, só estão pensando nas coisas daqui da terra. Não estão pensando nas coisas do céu. Capítulo 6, eu sempre refriso esta mensagem e sempre que for preciso estarei refrisando.
capítulo 6 de Mateus, verso 33, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas Deus acrescenta, isso é, as outras coisas que Deus sabe que você precisa, Ele vai acrescentar na sua vida, irmão. Ele vai acrescentar na sua vida, irmã. Não precisa você se preocupar com as coisas materiais, preocupa com o reino de Deus, preocupa com a sua salvação, preocupa com a sua alma, é o que Deus quer que você faça. Irmão, se a sua vida espiritual está bem, a sua vida material vai bem. Agora, tem pessoas que a sua vida material vai bem, mas a espiritual vai zero. Isto é, pessoa que realmente já desligou do céu, já desligou das coisas materiais, das coisas espirituais. E quando as pessoas já desligam das coisas espirituais, está arriscado o seu nome da vida, então as coisas dele é só terrena, então vai tudo encaminhado, e às vezes é até maligno, o próprio demônio já encaminha tudo para ele, para enganar, para prender ele ali, para ele não mais sair daí. Nós vemos, quando Jesus estava no monte da tentação, né? Satanás apareceu ali e disse, mostrou ele lá o templo, a beleza do templo, as riquezas do mundo, e disse: vês tudo isto? Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Satanás tem as riquezas desse mundo para dar para aquelas pessoas que estão visando as coisas materiais dessa vida, para aquelas pessoas que estão ligadas nas coisas materiais desta vida. Satanás está aí oferecendo. Quantos crentes que estavam dentro da igreja, irmão, servindo a Jesus, e hoje estão lá no centro espírita, estão fazendo o que lá? O que eles estão fazendo? O que Satanás fez pela alma deles? O que Satanás fez para salvar eles? Para que hoje eles deixassem o caminho da verdade, abandonassem Jesus e fossem lá para dentro do centro espírita. O que eles estão fazendo lá? Aí dá para vocês verem, são pessoas que estão visando coisas materiais desta vida, que estão pensando só nas coisas deste mundo. E estas pessoas que assim fazem, estão desligados do reino dos céus, estão desligados do trono de Deus. Quando Satanás aparece para Jesus, mostra toda a riqueza do mundo e diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Nós vemos dentro desta palavra que Satanás tem um domínio, tem um poder sobre as riquezas deste mundo. Não é de à toa que a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Ou seja, o mundo já está no maligno. O Deus deste século, a Bíblia diz que o Deus deste século tem cegado as pessoas. Quem é o Deus deste século? Satanás. E é ele mesmo que tem cegado até muitos crentes dentro da igreja. É ele mesmo que tem cegado muitos obreiros, muitos pastores, que hoje só se pregam prosperidade nas suas igrejas, que hoje só falam de dinheiro, que hoje só falam de riqueza, onde a membresia da sua igreja vive igual ao mundo, onde o próprio pastor vive igual ao mundo, onde na sua igreja não se prega arrependimento, não se prega santidade, não se prega arrebatamento, não se prega para se preparar para encontrar com Jesus nos ares. E o verdadeiro evangelho, ele é esse. Ele é um evangelho que prega arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Esse é o verdadeiro evangelho. Vemos no livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos pregando e ele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino dos céus. Arrependei-vos. Fala: aquele Jesus a quem vocês mataram na cruz do Calvário, ele ressuscitou. Nós somos testemunha disso porque nós presenciamos, ele esteve conosco, ele nos deu as instruções que deveríamos fazer agora. Ele voltou ao Pai e nos deu as instruções, nos revestiu de poder ali no dia de Pentecoste. Nos encheu de sabedoria. Hoje estamos aqui
E somos testemunha viva de que Ele ressuscitou e que está vivo. E que hoje nós estamos aqui pregando o nome dEle e dizendo: arrependei-vos, vocês mataram Ele lá. Mas ainda tem um escape para vocês. Qual é o escape? Arrepender. Arrependa-te antes que chegue a colheita de Deus. Então esses pastores, pregadores de mentira, enganando o povo com a Bíblia Sagrada. Deus quer arrependimento de vocês. Você, irmão, que está aí me vendo esta live, está ouvindo esta pregação, e você está cometendo algo de errado contra Deus, Deus quer arrependimento de você. Deus quer te salvar, Deus quer te libertar, Deus quer salvar a sua alma, irmão, mas você tem que tomar uma decisão com Deus. Você sabe que esta vida que está levando não é certa. Então toma uma decisão com Deus, antes que Deus resolva te jogar no leito. Antes que Deus permita você descer à sepultura. É uma palavra de Deus para você. Isso a igreja, o povo hoje não quer ouvir. Porque, irmãos, é uma palavra dura. E Jesus, ele não veio para passar a mão na cabeça de ninguém. Jesus não veio, meu irmão, para alisar ninguém. Ele veio para pregar a verdade. Quando ele chama os 12 discípulos no capítulo 10 de Mateus e manda aí de 2 em 2 pregar o evangelho, ele diz: pregai dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos. Esta é a mensagem. Agora Jesus aqui ordena os discípulos passar para o outro lado. Ele ia fazer uma obra, ele ia fazer a obra do Pai, do outro lado do rio. Ele mandou o discípulo passar para o outro lado do rio, entrou no barco e foram para o outro lado. A palavra de Deus mostra que quando aqueles discípulos foram para o outro lado, Jesus ficou ali despedindo da multidão. Como eu disse antes, eram mais de 5.000 pessoas em volta de Jesus, por causa dos milagres, por causa das maravilhas que ele fazia. E vou dizer uma coisa para vocês. A multidão estava em volta de Jesus. Na multiplicação dos pães, Jesus disse: vocês me seguem, não é depois da multiplicação dos pães, vocês me seguem, não é porque realmente vocês querem a salvação, mas vocês me seguem por conta dos milagres que eu fiz, por conta da multiplicação dos pães. Então você me segue por isto. E Jesus não quer que nós seguimos ao Senhor por interesses a bens materiais. Jesus quer que nós venhamos seguir a Ele por interesse a salvar a nossa alma, livrando-a do fogo do inferno. Enquanto Jesus despedia a multidão, quando Jesus terminou ali, Jesus subiu para o monte para orar. Olha, veja bem aí. Jesus foi orar no monte. Ele foi se santificar. Alguém diz: mas Jesus não era filho de Deus? Sim, ele era filho de Deus. Mas a Bíblia diz que ele era 100% Deus e 100% homem. Então, a parte homem precisa se santificar, precisa orar, precisa buscar para poder vencer as tribulações da carne. Lembra lá no Getsêmani? Ele temeu a morte. Por que ele temeu a morte? Homem, a parte homem temeu. Ele chegou a dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a tua vontade. Aliás, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Vocês viram aí? Ele temeu e pediu para que Deus livrasse daquela hora. Mas aí a parte de homem saiu e veio a parte de Deus. E viu a minha alma indo para o inferno, viu a sua alma indo para o inferno, se acaso ele negasse, se acaso realmente ele não morresse na cruz. Então ele viu a minha alma indo para o inferno, a sua alma indo para o inferno e disse: Pai, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. E qual era a vontade do Pai? Que ele morresse para me salvar, que ele morresse para te salvar. Mas vemos que ele foi orar no monte. Lá no Getsêmani, antes de descer, para ele ser traído e levado ao sinédrio para ser julgado, ele estava no monte com os discípulos Pedro, Tiago e João orando. Vemos que o monte é um lugar onde Deus separa os seus, onde Deus prepara os seus para a obra. Eu tenho experiência com oração de monte, mas que eu oro no monte desde 91. Eu oro no monte. E eu tenho experiência com Deus em monte. Deus me fala muito.
levanto mão assim, oro na igreja por libertação. O diabo cai lá no banco. Satanás cai lá no banco. Deus fala na revelação, Deus fala na profecia, Deus fala na palavra. Então eu tenho uma experiência com Deus no monte. Monte é um lugar de santificar. Eu fiquei um bom tempo, não nego aos irmãos, fiquei um bom tempo sem orar no monte. Aí agora, como Deus me mandou abrir o ministério da aliança com Deus, e eu na frente da obra, lutando, chamando as almas para a igreja, e o povo não está importando em ir para a igreja, por conta que o Deus desse século hoje está trabalhando mais terrivelmente, cegou a visão dele, o negócio é bebedice, é cachaça, é prostituição, é droga, é marginalidade, é só as coisas diabólicas, satânicas. E Satanás tem amarrado muito dentro dos seus lares para não ir na igreja, que o Senhor me revela, o Senhor me mostra, sempre quando eu estou orando. O Senhor me mostra almas que até têm vontade de ir para a igreja, mas Satanás os prende nas coisas de casa, na televisão, nos deveres de casa às irmãs. Os homens, levam os homens para os bares, leva vizinho na casa do irmão, da irmã, bem na hora do culto, para prender a irmã, enganar para os irmãos não ir para a igreja. Faz o marido sair para a rua, ir para os bares, beber, bem na hora do culto, exatamente para não ir na igreja. Prende diante da televisão, prende nas coisas desta vida. O Senhor me mostrava muitas pessoas amarradas, querendo ir para a igreja, mas não encontrando força. Vocês entenderam? Então depois disso, quando eu vi tudo isso, trabalhei com publicidade, evangelização, e não estava resolvendo. O que eu resolvi fazer? Deus, não existe nada que impede a oração. Não existe nada que o Senhor não faz pela oração. Estou vindo a oração. Fiz esse propósito com Deus de estar no monte às quartas, sextas e ao domingo, que são os dias de culto, em jejum, consagrando para isso. E tenho visto resultado. Tenho visto resultado na igreja do Senhor. Tenho visto resultado. Então, por isso que Jesus sempre estava no monte orando, irmão. Porque monte é um lugar, vou dar uma comparação para você, olha bem. O que você está vendo aí? A não ser mato. É um lugar deserto, um monte. É um lugar onde está somente você e Deus. Só você e Deus. Ali você fala com Deus. Deus está pertinho de você. Os anjos do Senhor acampam em volta de você. Muitas vezes você vai no mato, você vê obras de macumba feita no lugar, tudo, entendeu? Mas você não foi ali para fazer macumba, você não foi ali para trabalhar com o demônio, você foi ali para buscar a Deus. E há uma diferença entre quem trabalha para Satanás e quem trabalha para Jesus. Quem trabalha para Satanás é escravizado por Satanás. Quem trabalha para Jesus é liberto por Jesus, protegido por Jesus, porque a Bíblia no livro de Salmos 91 diz que o Senhor dará ordem a seus anjos para te guardar. Deus dará ordem a seus anjos ao teu respeito para te guardar em todos, não em alguns, em todos os teus caminhos. Podemos ver que grandes homens de Deus no passado, irmãos, se consagrava a Deus aonde? No monte. Olha Elias, olha Moisés, um homem que viu Deus face a face num monte. O homem que falou com Deus face a face num monte. Eliseu, um homem que tinha o dobro do espírito de Elias, consagrava a Deus no monte, viviam no monte, orando a Deus, buscando a Deus no monte. Então o monte é um lugar essencial para buscar a Deus, porém, tem que ser assim, ó, tem mais pessoas para colar, orando. Eu estou aqui sozinho, eu e Deus. Você sabe por quê? Tem muitas pessoas que vêm no monte, irmãos, e fica conversando, fica fazendo meninice, outros vêm até para pecar no monte, outros vêm até para cá no erro, não tem nada de sinceridade com Deus, não tem nada de compromisso com Deus. Então eu aprendi assim, eu vou no monte para falar com Deus, então é eu e Deus.
Moisés, quando ele ia no monte, ele subia mais quem? Sozinho. Elias, quando ia no monte, ia mais quem? Sozinho. Eliseu, quando ia no monte, ia mais quem? Elias e Eliseu tinha lá o servo deles, né? Que eu creio que aquele servo deles ali alguma vez acompanhava ele. Jesus, quando ia no monte, ia mais quem? Muitas vezes sozinho, outras vezes com 3 discípulos de confiança dele, Pedro, Tiago e João. Então acontece o que, irmãos? Eu venho para consagrar a Deus aqui sozinho. Agora, lendo aqui, onde nós lemos em Mateus 14, verso 22 e 23, nós vemos que Jesus, despedido da multidão, ele subiu para o monte para orar. E ele estava orando, olha a obra que Deus tinha para fazer através de Jesus, além da que estava esperando ele lá do outro lado da cidade. Ele estava orando, e então os discípulos já iam no meio do mar remando. Aí então, a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus estava ali orando, e o barco já estava no meio do mar, açoitados pelas ondas do vento que era contrário. E aí então, Jesus vai, desce do monte, entra nas águas e sai caminhando por cima das águas. Imagine você no meio do mar, o vento contrário, você remando, pelejando para chegar do outro lado, mas está no meio do mar ainda. E de repente você vê um homem andando em cima das águas. Imagine como ficaria o seu coração. Como ficaria você? Os discípulos assustaram e acharam que era um fantasma. E quando eles assustaram e pensaram que era um fantasma, aí eu até imagino e rio, irmão. Eu até imagino e rio. Porque preste atenção, no meio do mar, correr para onde? Deus é tremendo, hein? Correr para onde? Então eles não tiveram outra opção a não ser abrir a boca e gritar e clamar. Que jeito? Só se tivesse alguém remando ali com um barco por ali para poder socorrer eles, porque descer do barco para sair correndo não tinha jeito. Para onde que eles iam? Então quando eles clamaram e gritaram e desesperado, crendo que era um fantasma, Jesus disse: calma, vós, sou eu. Oh, que alívio, irmão. Oh, calma, sou eu. Que alívio que os irmãos receberam. Pedro sempre foi aquele mais açoite, né? Mais atrevido. Mestre, é tu mesmo? Então faz eu ir e ter contigo por cima das águas. Jesus fala para ele assim: vem, Pedro. Ele desce do barco e sai andando em cima das águas. Saiu andando. Mas ele estava olhando para Jesus. Ele estava olhando para Jesus. Enquanto nós estiver olhando para Jesus, as ondas do mar desta vida não nos afundará, não nos afogará. O que a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías? Se entrares no fogo, a chama do fogo não arderá em ti. Se passares pelas águas, as ondas não te sobremergerão. Entendeu? Se entrar na cova dos leões, os leões não te fará mal nenhum. Enquanto estivermos olhando para Jesus, que é o alvo e consumador da nossa fé, nada neste mundo nos atinge. Não afundamos no mar desta vida. A tempestade desta vida não nos destruirá, não nos matará, não nos derrotará. Enquanto estivermos olhando para Cristo, seremos vencedores. Um exemplo, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele prosseguiu caminhando em cima das águas. Mas na hora que ele tirou, ele sentiu o vento forte sobre si. Quando o crente sente aquela luta grande sobre ele, aquele aperto, ele começa a dizer, a reclamar, tira o foco de Jesus, começa a reclamar e dizer: ah, meu Deus, ah, Senhor, eu não dou conta, Jesus me deixou, Jesus não me responde mais, Jesus não fala comigo, né? E começa a reclamar, tira o foco de Jesus, começa a afundar, vai afundando, vai afundando. Quando ele pensa que não, já está quase... Socorre, Jesus, tem misericórdia, Jesus. Aí ele olha para Jesus para ele gritar para o socorro, né? Olhou de novo para Jesus. Jesus vai lá, pega ele e tira de dentro do mar e coloca no barco. Barco é lugar seguro.
Barco é um lugar onde você, no meio da luta, no meio da tempestade, você está seguro, não tem perigo de você se afundar. Então, enquanto nós estivermos olhando para Jesus, o mar dessa vida, a tempestade desta vida não nos afundará. Mas na hora que nós deixar de olhar para Jesus e começar a olhar para as coisas desta vida, para as coisas desse mundo, para as lutas, para as tempestades desta vida que vem sobre nós, então nós começamos a afundar. Por isso existem muitos crentes, até pastores, que até estão pregando em cima do altar, mas estão olhando para esse mundo. Estão olhando para as tempestades desse mundo, estão olhando para os prazeres desse mundo, então eles estão afogando, eles estão afundando no mar desse mundo. O que acontece? Irão morrer afogados, irão perecer. Mas se você, meu irmão, deixar de olhar para esse mundo, deixar de olhar para as coisas desse mundo e olhar só para Cristo, o alvo e consumador da nossa fé, então você será livre das tempestades de afundar. Será livre de afundar no mar. Deus te conservará dentro do barco, seguro, protegido por Ele, até você chegar do outro lado. Aleluia! Eita, Deus tremendo! Oh, glória! Que o Espírito de Deus continue falando no teu coração. Eu tenho certeza que esta mensagem falou com você. Comente aí embaixo, meus irmãos, sobre esta mensagem. Oh, glória a Deus! Eu mesmo estou sentindo a presença do Pai. Oh, que maravilha! Que o Espírito de Deus continue falando no seu coração. Vamos fazer uma oração para encerrar esta live. Santo Deus, eterno Pai. Te agradeço, Jesus, por esta mensagem nesta manhã. Te agradeço, Jesus, por esses irmãos que têm se alistado no canal da Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Te agradeço, Senhor Jesus, por esses irmãos, meu Pai, que tem compartilhado estas mensagens para alcançar mais pessoas, que tem compartilhado a oração para abençoar mais pessoas. Deus abençoe todos os irmãos que se inscreveram nesse canal, que se inscreveram, meu Pai, e são inscritos nesse canal e tem, Senhor Jesus, seguido aqui, meu Pai, as mensagens que o Senhor tem me usado para transmitir para eles, ó Deus. Eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vai curando o enfermo, vai libertando o oprimido, vai salvando vida, vai falando no coração do pecador. Deus, faz uma obra milagrosa, Senhor, que somente o Senhor sabe e pode fazer, meu Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor, rogando sempre a oração de vocês em meu favor. Eu, pastor Nilson de Carvalho, o mesmo estarei orando por todos vocês. Paz do Senhor, Brasil. E hoje à noite na Igreja Pentecostal Aliança com Deus tem milagre esperando por você. Paz do Senhor, Brasil.